Nós somos um governo de transição, um governo que está, com todo o respeito, Carlos Moisés, com todo o respeito, ele não tem mais essa autoridade, né, pelo menos moral. Ela tem uma autoridade legal, mas não uma autoridade moral para fazer um investimento desse num complexo que vai envolver alguns hospitais da grande Florianópolis. Eu estive lá em Brasília na quinta-feira passada e descobri que lá apenas há duas frentes parlamentares, uma ligada às comunidades terapêuticas e outra de enfrentamento às drogas, mas não há uma comissão permanente. Isso é inadmissível, um país com 20 milhões de dependentes químicos, falando sobre drogas pesadas, não ter uma comissão permanente para discutir as questões de mérito, não só do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista do acolhimento do dependente químico. Olá para você que nos acompanha na TV Gaspar, a gente segue com a nossa série de entrevistas com os políticos que se elegeram no primeiro turno das eleições gerais deste ano. Vale esclarecer, né, que a gente faz esse agendamento prévio de entrevistas com base em solicitações de políticos que visitam a TV Gaspar. E hoje a gente entrevista o deputado Ismael dos Santos, eleito a deputado federal, né, com 110.531 votos. Tudo certo, Ismael? Obrigado pelo espaço, bom cumprimentá-lo, a todos os nossos telespectadores da TV Gaspar. Estivemos aqui durante a campanha, é muito bom retornar. Eu sempre digo que agradecer faz bem ao coração. E aqui estamos para ratificar a nossa gratidão. Foram praticamente 4.400 votos em Gaspar, e eu quero aqui, de forma pública, agradecer o prefeito Kleber Vandal, que inclusive nos acompanha nessa ocasião, que foi o nosso coordenador-geral da campanha, de forma suprapartidária, o vereador Chico, que está conosco aqui também neste momento, e dizer, mais uma vez, dos nossos compromissos com Gaspar e com a região, enfim, fico à sua disposição. Ismael, como é que tem sido agora esses últimos meses, né? Tu ainda está como deputado estadual, como é que tem sido esse trabalho e agora a transição? A tua expectativa para assumir como deputado federal? É claro que a carga aumenta um pouquinho mais, né? É sempre um momento de gratidão e responsabilidade, mas praticamente num paralelo com Brasília, estivemos já lá fazendo uma leitura de cenário, mas há muita coisa ainda a se fazer na Assembleia Legislativa, e eu cito duas delas aqui: o orçamento do Estado, que passa a estar em votação na próxima semana, e, por incrível que pareça, me deram uma nova responsabilidade na semana passada, que foi ser presidente, não é, eleito presidente da comissão de inquérito da questão do aborto. Uma situação um tanto quanto espinhosa, mas que trouxe uma comoção nacional e que cabe ao Parlamento catarinense esclarecer algumas das questões que estão um tanto quanto ainda incipientes e que precisamos dar uma resposta à altura ao cidadão catarinense em relação a esse procedimento que ocorreu no Hospital Universitário de Santa Catarina. Ismael, vamos falar agora sobre o futuro, né? Os projetos que tu pretende levar a partir do teu mandato como deputado federal. Aí eu vou ler um trecho de uma entrevista tua. Nas questões estruturais do Estado, o maior clamor é sobre a capacidade de escoar a produção e, infelizmente, nossas rodovias estão abandonadas. Aí eu te pergunto, as rodovias federais que cortam SC devem se tornar prioridade a partir do início do teu mandato? Nós temos basicamente 5 rodovias federais, né? Não vou nem falar aqui das SC, mas as nossas BRs, 2 delas pedagiadas, a 116 e a 101, e as outras não. E aí temos um problema seríssimo, porque boa parte, eu diria a maior parte da nossa produção é do oeste catarinense. Só para relembrarmos aqui, né? A BR-470, hoje nós estamos com uma capacidade de 120 mil veículos. Só traçando paralelo, a 101 passa 180 mil veículos. Tá? Nós temos na 470 uma média de 4 mil containers dia. 40% da riqueza de Santa Catarina passa pela BR-470. E aí, como todos nós, gasparenses, moradores do Vale do Itajaí, sabemos, não só a questão econômica, mas a questão, inclusive, trágica de quase 100 óbitos por ano na 470. Empresas que deixam de se instalar aqui, está aqui o prefeito Kleber para constatar isso, né? Ou que saem daqui porque exatamente não tem como escoar a sua riqueza. E não é possível nós continuarmos a este passo de tartaruga 10 anos para você duplicar 74 quilômetros de Navegantes a Indaial. Então o que está faltando? Voz em Brasília. É isso que nós queremos somar aqueles que já hastearam essa bandeira para que de fato aconteça nos próximos 2, 3 anos a conclusão dessa obra. E aí, vamos lá, nós já teríamos que estar pensando no 5º
no sexto, no sétimo lote, para chegarmos até o cruzamento com a 116. É o mínimo que se espera que o governo federal faça por Santa Catarina daquilo que nós tínhamos mandado para lá. Ano passado, 77 bi, mandamos de impostos, retornaram 7 bilhões. Então é preciso que faça valer o bordão do nosso presidente da República, não é, Jair Bolsonaro, quando diz menos Brasília e mais Brasil, e é isso que nós queremos. Há poucos dias, tu foi um dos deputados que se manifestou contra o valor, né, do complexo hospitalar, no caso, sobre o valor do complexo hospitalar. Eu fiquei até atônito, e eu acho que o deputado Ivanates, que levantou essa questão, foi a fundo, falava em $1 bilhão. Eu acho que ele está um pouco equivocado, exagerado, mas vamos lá, que seja R$1 bilhão, enfim. O porquê de uma tratativa no apagar das luzes, né? Saindo agora dia 9, para o dia 16, efetivamente abrir a licitação, 16 de dezembro. Ora, nós somos um governo de transição, um governo que está, com todo o respeito, Carlos Moisés, com todo o respeito, ele não tem mais essa autoridade, né, pelo menos moral. Ela tem uma autoridade legal, mas não uma autoridade moral para fazer um investimento desse num complexo que vai envolver alguns hospitais da grande Florianópolis. Nós precisamos, sim, fortalecer os hospitais regionais, os 178 hospitais filantrópicos que temos em Santa Catarina, ou então pensar numa obra estrutural para Santa Catarina, como, por exemplo, eu citei, inclusive, nessa semana lá na Assembleia Legislativa, a tão decantada Ferrovia do Frango, que vai ligar São Miguel do Oeste aos portos de Itajaí, Navegantes, e que vai, inclusive, facilitar a vida de todos nós em relação à BR-470. Por que não? Um valor aí de 23 bi, nós temos condições de fazer a BR-470 num paralelo com a Ferrovia do Frango e darmos agilidade não só ao transporte de cargas, mas também de passageiros. Então, eu acho que é preciso pensar maior e não no apagar das luzes um projeto como esse que, inclusive, me causou estranheza de não encontrar, são mais de 1.000 folhas do processo, não encontrar o parecer do Tribunal de Contas. Inclusive, pedi ao Parlamento catarinense que fizesse essa interpelação junto ao Tribunal de Contas, o porquê de não estar aí o parecer favorável a esta carta que vai se abrir agora, dia 9. Há poucos dias tu anunciou o destino de uma emenda impositiva, né? Pouco mais de 1 milhão para o Hospital de Gaspar. Partiu de ti? Foi uma solicitação? Sim. Quando que ele vai passar? Eu acho que foi um gesto de gratidão. Foi um gesto de gratidão. Estivemos aqui na Câmara de Vereadores ratificando essa nossa rota da gratidão que temos feito pelo Estado de Santa Catarina. Afinal de contas, fizemos voto em todos os municípios, 295 municípios, com mais de 130 mil eleitores. E aqui estivemos com o prefeito Kleber, com o Chico, enfim, com toda a Câmara de Vereadores, numa iniciativa inédita. Logo após as eleições, conseguimos colocar no orçamento do Estado esse valor de 1.193.000 para o Hospital de Gaspar, que tenho certeza será de grande valia. Em uma recente entrevista, tu listou 4 bandeiras que pretende levar para Brasília. A área social, a questão da drogadição. Perfeito. Pacto federativo, pautas estruturais e ligadas aos valores e aos princípios. Poderia explicar? Vamos lá. Iniciando pela questão da drogadição, porque é uma bandeira que eu achei já há mais de 30 anos e durante esses últimos 7 anos eu fui o presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas e eu estive lá em Brasília na quinta-feira passada e descobri que lá apenas há 2 frentes parlamentares, uma ligada às comunidades terapêuticas e outra de enfrentamento às drogas, mas não há uma comissão permanente. Isso é inadmissível, um país com 20 milhões de dependentes químicos, falando só de drogas pesadas, não ter uma comissão permanente para discutir as questões de mérito, não só do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista do acolhimento do dependente químico. Então isso já coloquei ao partido e à assessoria legislativa do PSD 55 lá em Brasília e já se prontificaram em fazer uma minuta para que quando a gente chegar lá em 1º de fevereiro, no dia seguinte a gente já possa dar andamento. É uma PEC, é algo difícil de se conquistar, mas vamos lá atrás das assinaturas dos 513 deputados para termos uma comissão permanente para discutir a questão da drogadição no país, que tem sido uma mazela para esse Brasil. A outra questão que você levantava aí é a questão de infraestrutura, como disse, em especial
nós temos aí as questões das rodovias. Temos uma outra questão muito próxima de nós aqui, que é a questão do aeroporto de Navegantes, que há muito tempo estamos sonhando com o aeroporto de cargas e, infelizmente, preteridos hoje pelo governo federal no que diz respeito a transformar o aeroporto de Navegantes também no aeroporto de cargas. Olha só, Santa Catarina tem 70% em relação ao Rio Grande do Sul e ao Paraná das cargas aéreas e nós não temos uma pista no aeroporto de Navegantes específica para essa questão de embarque e desembarque das mercadorias ou, enfim, para o comércio de cargas em Santa Catarina. Então, é uma das nossas prioridades também. Você falava aí também na questão de pautas, valores e princípios, que será, sem dúvida, uma das nossas bandeiras. Há muitas questões ligadas. E eu tive fazendo uma pesquisa prévia, mais de 2.000 projetos que tramitam no Congresso Nacional, que são contrários a princípios, a pautas, a valores que nós defendemos. Eu falo aqui, por exemplo, numa perspectiva de desconstrução da família tradicional, eu falo aqui na questão da liberação das drogas, eu falo aqui na questão da ideologia de gênero, enfim, pautas que nós entendemos são inegociáveis para os nossos princípios e para os nossos valores. Não sei se faltou algum item ali que eu possa complementar. Pacto Federativo? O Pacto Federativo, como disse, nós precisamos inverter a pirâmide. Hoje, de cada R$100 arrecadado de impostos no país, praticamente 60% fica em Brasília. Né? Nós temos aí cerca de 30% para os municípios e fica 15%, 20%, aliás, para o Estado, 15%, 20% para os municípios. Eu sempre traço um paralelo com os Estados Unidos. Lá é exatamente a pirâmide inversa. Não é? 60% fica no município. Porque é aqui que as coisas acontecem. É aqui que o seu filho fica doente, é aqui que o seu filho precisa da escola, da creche. Então, é claro, é utópico, Ismael, é utópico, mas sem utopia não há história. É preciso avançar nessas questões e inverter essa pirâmide. Para a gente finalizar, o que a população pode esperar do Ismael como deputado federal? Trabalho, trabalho e trabalho. Né? Foram 12 anos como vereador na cidade de Blumenau, foram 12 anos, estamos completando agora como deputado estadual, na verdade 13 anos e meio, porque eu fiquei 1 ano e meio como suplente, e lá estaremos, a partir do dia 1º de fevereiro, arregaçando as mangas e mostrando muito serviço. E mais do que isso, um canal aberto de comunicação. Né? Queremos estar atento, o eleitor e o cidadão catarinense vai ter acesso ao meu celular, como tem nesses últimos 12 anos. Eu não mudei o meu celular e alguns deputados ficam até um pouco chateados comigo, porque eu falo meu celular, né? Publicamente. Meu celular é o 47996252828. Nesses últimos 10 anos, esse celular não é da Assembleia Legislativa, é meu, sou eu que pago a conta. Então você telefona a qualquer hora, fala comigo, tem um canal aberto, não é? Para reivindicar, para sugerir, para cobrar, não é? E para monitorar o nosso mandato lá em Brasília. Ismael, obrigado pela entrevista. Satisfação. Se quiser deixar tuas considerações finais para os teus eleitores, tu já fez no início, mas se quiser... Repetindo aqui 2 frases, 2 tônicas, não é? Gratidão a Deus, à família, aos amigos, mais uma vez ao prefeito Kleber Vandal, à sua equipe, aos meus amigos gasparenses que me fizeram um dos deputados mais bem votados de Santa Catarina, e Gaspar foi o 3º município dos 295 em que obtive o maior número de votos, mas também a outra tônica, a responsabilidade. Nós iremos honrar todos os votos que foram depositados na nossa pessoa e, com a graça de Deus, não frustraremos nenhum desses votos. Lá estaremos buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina. Esse então foi Ismael. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. TV Gaspar, o nosso canal digital.